Continuando nossas aulas, pessoal, agora a gente vai falar sobre as transformações na Ásia em razão das guerras mundiais, né? Aqui na página 444, ele mostra a questão da Primeira Guerra Mundial, né? E as relações internacionais entre Japão e China, né? Então, nessas transformações da Ásia em razão das guerras mundiais, ele mostra aquelas nações que mais se deram bem, né, na Ásia. No caso, ele cita aqui o Japão, no segundo parágrafo, e a China, né? Que inclusive eles travaram guerras, né? Já na Primeira Guerra Mundial, né? Existia conflito entre seus regimes, mas que os dois países que mais se beneficiaram foram o Japão e a China, né? O Japão principalmente por conta dos investimentos nas guerras que os Estados Unidos fez, né? A gente sabe que o Japão provocou os Estados Unidos para entrar na Segunda Guerra Mundial porque destruiu o porto de Pearl Harbor, né? Que a gente vê já na página 445, certo? E foi o estopim para os Estados Unidos entrar na guerra, na Segunda Guerra Mundial, né? Só que os Estados Unidos destruiu Hiroshima e Nagasaki, né? A gente sabe disso, de todo o processo histórico. E aí o próprio Estados Unidos fez a reconstrução, né, do Japão. Tanto é que o Japão hoje é uma das maiores nações em tecnologia, certo? Então diz aqui, ó, na página 445, em 1941 o Japão atacou a base dos Estados Unidos, Pearl Harbor, no Havaí, né, que resultou desse conflito, foi a catástrofe dos japoneses, ou seja, muitos japoneses foram mortos por conta da implosão dessas duas bombas em Hiroshima e Nagasaki, bombas atômicas, né, bombas com alto poder de destruição, certo? Então, fala-se nisso, né, na questão da página 444 e 445 sobre as transformações na Ásia em razão das guerras mundiais. Aí vocês vão ler mais um pouco. Na página 443 nós já temos um mapa mostrando, vão acompanhando aí no mapa, mostrando a Ásia, o mapa político do século XIX e o mapa atual da Ásia, no século XXI, né? Você vê ainda as possessões lá no século XIX, possessão britânica, né, que são dos ingleses, possessão holandesa, espanhola, portuguesa, francesa, né, da França, de ocupação dessas nações europeias dentro do continente asiático, né? Então, na página 443, ele já mostra a questão da Carta das Nações Unidas de 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, essa Carta das Nações, ela fala na questão da liberdade dos povos, né? Principalmente dos povos asiáticos, com relação aos povos de dominação que são, né, que eram na época os europeus, né? Então, essa carta ele aborda essa questão dessa liberdade dos povos asiáticos com relação ao domínio adotado pelos europeus, né? E vocês vão ler mais um pouco essa página, analisar os mapas, o que ocorreu de mudança do século XIX para o século XXI, né? E as federações que hoje existem, né? Então foi travada muitas guerras até chegar nessa configuração do mapa atual, né? Na página 447, o termo é as potências da Ásia na atualidade, né? Então a gente já vem para cá para o ano de 1990, no pós-Guerra Fria, né? Da questão do conflito, as nações que emergiram, né, que mais se deram bem, vamos dizer assim, depois da Guerra Fria, depois de 1991, né, no caso Estados Unidos, a Europa, né, a União Europeia e o Japão, né, que foram as nações que mais se beneficiaram com relação até chegar ao final da Guerra Fria, né, que foi a disputa entre o sistema capitalista e socialista. E fala também no material de vocês do Plano Colombo, né? Então vamos ver aqui o que diz. Ó. Plano Colombo. O Japão conseguiu se reerguer e se tornar uma potência no continente, passando a exercer influência na Ásia, com os Estados Unidos. Né? Então, como eu falei, os Estados Unidos implodiu Hiroshima e Nagasaki, depois veio com seus investimentos no Japão, né? Sempre foi assim, os Estados Unidos sempre participou das guerras, depois os Estados Unidos vai e concede um empréstimo para aquelas nações que vão se reerguendo novamente, né? Por isso que é uma das potências hoje
mundiais, né? Ela já vem lá do processo das guerras, né? De acumulação de capital e sempre acumulando e sempre investindo cada vez mais em guerra, em armamento e também em reconstrução de território, como no caso do Japão, né? Ele destruiu o Japão, reconstruiu, mas ganhou muito dinheiro com isso, né? Então o Japão fez uma poupança muito grande e mandava dinheiro o tempo todo para os Estados Unidos. Então eles fizeram esse acordo, né, exatamente para os Estados Unidos ter influência capitalista na Ásia, porque muitos países ali eram socialistas, eram de outro regime, né? Então, para os Estados Unidos vender seus produtos, né, dinamizar sua economia contra aquela nação da Ásia, foi necessário participar, querendo ou não, da guerra, né, para poder dar ajuda ao Japão, que no caso o plano Colombo, né? No caso da Europa foi o plano Marshall. Os Estados Unidos também bombardeou a Europa. Lá no caso foi o plano Marshall, né? Foi outro tipo de plano de ajuda econômica aos países europeus. No caso do Japão foi o plano Colombo, né? Onde os Estados Unidos concedeu empréstimo para a reconstrução da Ásia, principalmente do Japão, e hoje eles são, né, aí de economias parecidas, principalmente na questão tecnológica, certo? Então aí vocês vão ler mais sobre um pouco esse plano Colombo, né? No texto mais abaixo ele aborda essa questão da tecnologia do Japão, da pesquisa, do desenvolvimento de produtos também, principalmente na Índia e na China, né? Que são duas nações, principalmente a China, que tem crescido muito, né? E a Índia também. O problema é que a Índia tem muitos problemas sociais, até mesmo mais do que a China, né? Essa questão social ainda é muito frágil, né? Tem muitas pessoas extremamente pobres dentro da China e principalmente na Índia, né? Mas que são duas nações que a cada ano que passa elas estão se reerguendo, né? Muitas indústrias estão se instalando lá e são comércios muito dinâmicos, né? Ou seja, daqui a alguns anos a China pode até ultrapassar o PIB dos Estados Unidos, né? Porque realmente tem muitas empresas lá se instalando, um mercado consumidor muito grande, né? A matéria-prima abundante, né? Os trabalhadores eles pagam um salário baixo, consequentemente o empresário vai lucrar muito nessas regiões, né? Então fala sobre isso, né? Essa questão também das exportações, modelo de exportação amplificado, né? Principalmente para a China, para a Índia, para a Rússia, né? Para a Malásia, para a Indonésia, para o Vietnã, que são países emergentes ali que fazem a ligação econômica ali entre Japão e China, né? Vamos ler um pouco aqui, ó, na página 447. Página 447, lá no último parágrafo. No momento atual, a China ocupa um lugar central na economia mundial. O país investe em recursos para modernizar suas forças armadas e seus arsenais, caracterizando uma competição territorial e bélica em torno da supremacia no sul e no sudeste da Ásia. Nessa disputa também estão os Estados Unidos e a Índia. Além disso, a China e a Índia competem na Ásia Central, no Oriente Médio, na África, em razão de sua segurança energética, né? Então tem a questão dos recursos energéticos também, que são explorados nessas regiões, né? Então, continuando na página 448, o parágrafo diz assim, ó, a Índia tem mostrado uma importante expansão econômica nos últimos anos, com elevada taxa de crescimento do PIB, baixa inflação, aumento expressivo das exportações, dos bens e serviços, especialmente serviços relacionados à tecnologia de informação. Contudo, o país ainda apresenta grandes desigualdades sociais, né? Esse também é um lado negativo da China, como assim, a maior parte dos países no mundo, principalmente países emergentes, né, tem esse lado de ser um país rico, como o nosso, por exemplo, né? O nosso está entre os 10 países mais ricos. No entanto, a desigualdade social ainda é muito grande, né? Que faz com que esses países não se tornem países desenvolvidos. A mesma situação é na Índia, né? Principalmente a Índia, que a cada ano também cresce, principalmente nessa parte de tecnologia voltada para a informação, né? Continuando o parágrafo, geopoliticamente a Índia investiu em armas com justificativa de se proteger e garantir a segurança em uma região de alta instabilidade, né? Então, principalmente a questão da disputa territorial armamentista
com o Paquistão, né, que é vizinho ali da Índia. Eles são países de conflitos, né. Já na página 448, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, vamos falar sobre o Japão mais um pouco. Ó. O Japão é importante exportador de tecnologia de ponta, possui uma forte indústria automobilística, é um dos países com maior quantidade de transnacionais do mundo, né? Então é um dos países na Ásia que mais se destaca, principalmente da questão da tecnologia, principalmente da grande quantidade de indústrias transnacionais, né, multinacionais, indústria de alto lucro, indústria de mercado realmente, né, de exportação e de venda de produtos para exportação, né? E também ele aborda a questão da Rússia no último parágrafo também, que é outro país também que é referência na Ásia, principalmente da questão do petróleo, que eles produzem o petróleo e o gás natural, né? Que também é bastante procurado no mercado internacional, certo? Então, pessoal, vou ficar por aqui, né? Agora que eu estou me habituando que esse celular é novo, e aí de vez em quando fica parando, eu tenho que parar, às vezes só grava 15 minutos de aula, eu vou mexer nele aqui para que as aulas possam. Por isso que eu tive que dar uma pausa aí para a gente poder, e agora que eu estou mexendo nele, agora que eu estou me habituando com ele, certo? Então a gente vai até aqui na página 448, né? Já vou passar umas atividades aqui para vocês, né? Para a aula de hoje, certo? A gente já iniciou, espero que vocês façam as atividades, leiam, pessoal, esses temas, porque não adianta eu estar aqui o tempo todo só falando se vocês não acompanharem a leitura, né? E marcarem o que eu for falando aí, é bom, né? O professor falando e eu estando marcando aqui no livro os pontos principais, porque também no dia da prova vocês podem, através desses pontos principais que eu estou falando, vocês podem também transmitir no vídeo de vocês, né? Que o vídeo tem o valor de pontos para a prova, então é importante também vocês irem marcando o que eu for falando. E mais lendo, pessoal, pode ler à vontade, né? Certo? Então geografia é bastante leitura, né? Não adianta eu estar só explicando, se vocês não lerem, o aproveitamento também não vai ser 100%. Ó, aí vocês vão fazer a página 443, né? Tem uma questão. Página 444 tem mais duas questões, né? Aí a questão 2 e 3, na página 444, página 445, questão 4, 5, 6, página 447, questão 7 e 8, certo? E página 448, questão 9, página 449, questão 10, 11 e 12, certo? Até aí. Porque na próxima aula a gente vem aqui para a página 450, certo? A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente se encontra para poder explicar novamente o assunto sobre... A próxima aula vai ser regionalização do continente asiático, certo? Então, tchau, até a próxima aula. Se cuide aí, use a máscara, o álcool em gel, que as coisas estão melhorando, tá baixando, né, pessoal? A gente está acompanhando os meios de comunicação. Principalmente o nosso estado aí teve uma alta, né? Mas graças a Deus já está baixando novamente, né? A gente espera que depois das eleições baixe ainda mais, que a gente passe logo por essa situação desagradável, né? Que o mundo está passando. Enquanto não desenvolver uma vacina, realmente a gente vai ficar nesse conflito, nessa situação desagradável que nós estamos passando. Mas tem que rezar muito, tem que ter muita fé que logo, logo isso aí vai passar e a gente vai estar junto de novo, vai estar discutindo os nossos assuntos lá durante as aulas, certo? Tchau, pessoal, um abraço.